Oi, meu nome é João e eu nasci com um dom, tipo um superpoder. Não, eu não sei voar, ficar invisível e nada do tipo. É algo mais singular. Eu vejo um fio vermelho, vários fios vermelhos. Eles ficam amarrados com um belo laço nos pescoços das pessoas e levam até o pescoço de outra pessoa, onde está amarrada a outra ponta. Quando eu era pequeno, eu costumava ignorar, já que achava que era normal e que todo mundo podia ver. Descobri que estava errado aos meus 5 anos, quando questionei o meu pai o porquê de ele não ter um fio vermelho em seu pescoço. Não era todo mundo que tinha. Ele reagiu com espanto a princípio, mas depois que tentei explicar, ele fez um carinho em minha cabeça e riu, como quem ri discretamente de uma piada boba. Nos dias seguintes, passei a questionar mais pessoas sobre isso. Tios, amigos da escola, minha mãe. As reações eram mistas, mas nunca positivas. Risadas, desdém, indiferença era o tipo de coisa que acontecia após eu tentar falar sobre os fios. Decidi deixar pra lá, antes que eu virasse um motivo de piada. Aprendi a ignorar completamente a existência daqueles fios por bastante tempo. Mas alguns anos depois, com o advento da internet e a facilidade de encontrar informações e pessoas que passem pelos mesmos traumas que os seus, a curiosidade veio à tona novamente e decidi pesquisar sobre os misteriosos fios vermelhos. Para minha surpresa, descobri uma lenda chinesa extremamente difundida pelo mundo, chamada Akai Ito. Basicamente, a lenda falava que os deuses ligavam as pessoas que estavam destinadas a serem o amor da vida de um ao outro, por uma grande linha vermelha invisível. Ok, gostei, mas a partir daí, começou a minha paranoia de reparar aonde ia cada um dos fios, a começar pelo meu pai, que não tinha um. E se a lenda fosse verdade, minha mãe não era o amor da vida dele e, na verdade, ele sequer tinha um. Mas minha mãe tinha um, e o fio dela ia tão longe que se perdia de vista. Óbvio que ela não era a única com esse problema. Haviam incontáveis pessoas com esses fios indo em direção ao horizonte longínquo. Passei a notar e analisar melhor, então percebi que, na verdade, a grande maioria das pessoas não tinha um fio. Ah, eu também não tinha um, a propósito. Pensei muito sobre como isso era triste. Quer dizer então que, para grande parte das pessoas, por mais que elas encontrassem alguém com quem ficar, não existia uma com quem ela seria plenamente feliz. Profundo e triste. Mas eu achava que, ainda mais triste que esses, eram aqueles que estavam com alguém, mas com um fio ligado a outra pessoa. E o pior é que esses eram praticamente todos. Até os meus 14 anos, eu deveria ter visto 1 ou 2 casais com fio ligado um ao outro. E um deles eram os meus tios Miguel e Bianca. Isso, na verdade, era bem estranho, pois sempre rolava na família boatos que minha tia apanhava do meu tio, mas ela sempre negava isso piamente ao ser questionada. Comecei a pensar o que você a essa altura que está ouvindo já tem certeza. Essa história de amor da vida está com furos demais. Poucos dias depois, presenciei o que me faria ter certeza de que essa lenda chinesa era pura balela. Em uma ida ao centro da cidade, passei por um homem que tinha um fio no pescoço. Mas do laço dele saíam 5 ou 6 outras linhas, em várias direções diferentes. Fala sério, se eu tinha certeza de uma coisa, era que você não poderia ter 5 amores da sua vida. Por mais 3 anos decidi esquecer essa história dos fios. Tentar ser uma pessoa normal. Teria dado certo, se não fosse o fatídico dia. O dia em que foi noticiado à nossa família que o meu tio Miguel havia sido preso após matar a facadas a tia Bianca. Os dias seguintes eram longos, pois não conseguia parar de pensar na relação dos fios com o acontecido. Eu precisava me acalmar e encontrar paz para colocar minha cabeça no lugar antes de qualquer coisa. Fui ao cinema sozinho numa noite de quarta-feira para assistir um bom filme de comédia. Era o que eu precisava para me aliviar. Realmente funcionou.
O shopping ficava perto da minha casa, então eu voltei a pé mesmo. Eram por volta das 11 da noite. Quando eu chegava na porta da casa, olhei para a esquina e vi uma moça também em uma porta, procurando a chave na bolsa para entrar na sua casa, enquanto um homem se aproximava vagarosamente de suas costas com uma faca. Seus pescoços estavam ligados pela linha vermelha. Para minha quebra de expectativa, ao anunciar o assalto, o homem foi atingido por 3 disparos feitos pela mulher, que havia sacado rapidamente uma arma de sua bolsa ao ser abordada. Ao ver que eu tinha presenciado o ocorrido, ela veio até mim pedir ajuda, pois precisaria de um álibi que confirmasse a sua ação em legítima defesa. Enquanto ela falava, meus olhos estavam vidrados na linha que, aos poucos, ia se desfazendo. Eu não sabia o que fazer. Pra ser honesto, talvez eu fosse mesmo louco, e se eu contasse para alguém, seria internado em um manicômio. Decidi ficar trancado em casa alguns dias. Ver as pessoas com os fios não me faria bem. Evitei até mesmo minha mãe. Mas hoje de manhã, ao acordar, levantei para ir ao banheiro, escovar os dentes, ainda meio sonolento. Dei um salto para trás ao ver que tinha aparecido um lindo lacinho vermelho em meu pescoço. Tremi, chorei. Depois de meia hora consegui me recompor. Então fui até a porta da rua seguindo o meu fio. Fiz isso apenas para ver algo que deixaria minhas pernas bambas. Meu fio entrando na casa do outro lado da rua. Na frente da casa estavam meus pais, conversando com o vizinho, dono da casa. Era o Sr. Queiroz, marido da Dona Pires. Eles estavam parabenizando ele por algo. Me aproximei deles, suando frio. Então minha mãe disse que eu o parabenizasse também, pois havia dado tudo certo. Eu estava no piloto automático, então obedeci e o felicitei sem saber exatamente pelo que, e olhando fixamente para dentro da casa, que estava de porta aberta. "Você quer vê-lo? Pode vir", disse o Sr. Queiroz. Olhei para ele com um olhar vidrado rapidamente, e depois me virei para dentro da casa de novo. Sem responder nada, fui entrando na casa vagarosamente, sem sentir as pernas, com um misto de angústia, medo e curiosidade. O fio vermelho subia a escada, então foi o que eu fiz. Ela deveria ter uns 20 degraus, mas pareciam ter milhões e milhões. Depois do que parecia um século, cheguei na porta de um quarto que tinha uma placa na porta escrito: "Aqui dorme um príncipe". Ao entrar no quarto, vi até onde o meu fio levava. Estava dentro de um berço que a Dona Pires estava balançando. Ela estava grávida há algum tempo, lembrei finalmente. E dentro daquele berço havia um lindo bebê com um lacinho vermelho no pescoço.